Ok, turma. Então, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a classe seção, né? A classe seção aí do nosso layout, ela faz um trabalho interessante que é garantir que esses hiperlinks aqui funcionem, né? Quando eu clicar nesses hiperlinks, eu preciso navegar aqui pelas seções aqui da página, né? Ó, aqui eu estou vendo aqui a seção principal, que está associada aqui ao home, né? Ó, o endereço a gente já colocou aqui, tá? E a nossa classe seção é responsável por fazer isso aqui, ó. Quando eu clicar numa seção aqui, ó, como seção 1, por exemplo, ó, ele carrega esse conteúdo para mim, ó. Ó, o endereço já está aqui, né? Quem criou esses endereços aqui foi a classe navbar, que a gente viu no vídeo passado, né? E agora a gente está tratando aí esses hiperlinks, né? Então a classe seção ela basicamente verifica aqui esse parâmetro aqui na barra de endereço e carrega a seção apropriada. Caso aquela seção não tenha sido implementada, olha o que acontece, ó. Ele tem que dar essa mensagenzinha de erro aqui, ó. A seção 2 ainda não foi implementada. Mas aonde que ela tem que ser implementada? Olhando aqui no arquivo do nosso projeto, ó, eu tenho uma pasta seções aqui, onde eu tenho duas seções, ó. Tenho a home, que é aquela página inicial lá, essa aqui. Quando eu clico aqui não tem parâmetro algum, é ela que é carregada, tá? E eu tenho a seção 1 aqui, ó. Vamos ver se essa seção será carregada no sistema. É um testezinho, né, ó. Aqui só para vocês terem noção aqui, ó, vou acrescentar um códigozinho para a gente testar aqui. Vou acrescentar alguns parágrafos com um lero-lero aí, né? Gerei 5 parágrafos aleatórios aí, salvei. Vou clicar aqui em seção 1 e ele aparece aqui, tá vendo? Então tudo que eu estou fazendo aqui ele está criando. Seção 2, seção 3, ó, não existem esses arquivos aqui, né? Seção 2.php, seção 3.php, e ele está me dando essa mensagem aqui, ó. A seção 2 ainda não foi implementada, tá certo, ó, não tem mesmo aqui. Seção 3, muito menos, né, ó. Tá? Então, como que a gente faz? Ó, vou mostrar aqui para vocês a classe seção, ela já está pronta, né? Tá aqui o código, né, ó. Essa classe, o que que ela faz? Ó, carrega uma seção no container da página principal, né? A página principal, o index, está aqui, ó. Ele vai carregar, que aqui a gente acabou com o body dela, né? Mas a seção principal ficava bem aqui, né? Era uma div da classe container que a gente escrevia o que a gente quisesse, tá? Então, a informação sobre qual seção deve ser carregada deve estar disponível na barra de endereço, que pode ser acessada pela superglobal cifrão get aqui, tá legal? Então, o único atributo que eu tenho nessa classe, a classe seção e o atributo seção, que é uma string, né? O nome da seção que eu quero que seja carregada. Os métodos aí eu tenho um construtor que preenche esse atributo, só que preenche com o que tiver aqui nessa variável, tá? E o método carregar, né? Que aí, ó, ele verifica se aquela seção existe, se ela foi implementada. Se existir, carrega. Se não existir, gera aquela mensagem de erro que vocês viram. Tá legal? O construtor dessa classe aqui é um pouquinho diferente, ó. O método que instancia o objeto, né, preenche o nome da seção a ser carregada. O nome da seção vai estar preenchido na superglobal seção. Caso não haja nenhuma seção informada, né, que é quando eu clico aqui em Home, por exemplo, ó, não tem nenhuma seção informada, então o método carrega a seção Home, é isso que ele faz. Ó. Então aqui eu estou verificando isso. Ó. Se eu não tiver esse parâmetro na barra de endereço, né, ou seja, se essa função iset, procurando por esta seção, retornar um falso, significa que ela não existe, que essa seção aí não existe na barra de endereço. Tá? Então eu estou preenchendo aqui o nome da minha seção como home, tá vendo? É a minha seção padrão aí, a minha seção inicial do sistema, certo? Caso caso esse parâmetro tenha sido preenchido lá na barra de endereço, ó, é ele que eu vou usar para preencher aqui o atributo seção, tá vendo? Beleza. Então é isso, né? Só para carregar esse atributo. Então, de alguma maneira, esse atributo ele vai vir com algum valor, seja home ou seja o valor que tiver lá na barra de endereço. Ótimo. Feito isso, aqui é o método carregar. Ó. É um método que carrega a seção no container da página, caso ela tenha sido implementada na pasta seções. Então, ele tem que verificar, né? Você sabe já o nome da seção, então ele tem que verificar o arquivo correspondente lá na pasta seções. Caso contrário, ele gera uma mensagem de erro. Ó. Não tem parâmetro,
A única informação que eu preciso é do nome da seção e o tipo de retorno dessa função aí é void, né? Então tá aqui, ó. Então aqui é o caminho. Caminho é uma variável local que indica onde que eu vou procurar o arquivo. Ó, eu vou procurar dentro da pasta sessões um arquivo com aquele nome de seção com a extensão PHP. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu cliquei em seção 1, ó, o nome da seção era seção 1. Então, eu vou procurar um arquivo chamado seção1.php na pasta sessões. Será que ele existe? Ó? Ele existe, ó, seção1.php na pasta sessões. Então, ele existe, certo? Bom, aí eu começo a construir aqui o meu container. Ó, tem um container. Dentro do container tem uma section, né? Esses dois elementos são fechados aqui no final. E aí, ó, depois que eu abro esses elementos, é que eu vou decidir se eu vou emitir uma mensagem de erro ou se eu vou carregar aquela seção de fato. Então, ó, aqui eu vou verificar ó, se aquele arquivo existe. E eu só preciso saber o caminho dele. Tá? Então, se essa função file exists retornar falso, quer dizer que ele não achou aquele arquivo na pasta seção, certo? Então, aqui eu estou produzindo aqui com eco mesmo aqui, ó, uma mensagem de erro, ó, tá? Estou produzindo um alert aí do contexto danger, né? Aquele vermelhinho. E ele diz aqui, ó, a seção com o nome tal aí não foi implementada, né? Não existe aquele arquivo. Se ele cair nesse else, quer dizer que deu tudo certo. Ele pegou uma seção que ele encontrou lá na pasta, né? Então ele dá um require naquele caminho ali, né? Para pegar o conteúdo daquele arquivo e carregar aí nessa seção. Tá joia? Joia. Ah, e no index como é que fica? Vamos lá, né? Ó, no index, primeira coisa, né? Para eu poder trabalhar com a classe seção, eu tenho que requerê-la aqui, ó. Que eu coloquei na ordem que elas estão sendo utilizadas aqui embaixo. Primeiro a cabeçalho, depois a navbar, em terceiro a seção e por último o rodapé. Então aqui, ó, instanciei o cabeçalho, exibi o cabeçalho, beleza, ele produziu essa parte azul para nós. Instanciei uma barra de navegação, adicionei os links e mandei exibir a barra de navegação. Então produziu essa barra de navegação para mim. A home aqui, ele vem de lambuja, né? Sempre vai ter um link para home, tá? E aqui, ó, instanciei a sessão, né? Então ele já verificou tudo, lá a barra de endereço, aquela coisa toda, e mandei carregar aquela sessão. Aí ele produziu isso aqui para mim, ó, sessão 1, né? Que eu requeri aqui, né? Que eu solicitei aqui. Então ele requereu esse arquivo aqui, ó, o arquivo onde a gente implementou esse conteúdo. Por último, o rodapé, né? Ó, instanciou o rodapé, mandou exibir o rodapé com os dados ali do rodapé, né? Aqui, ó. Certo? Então era isso, né, gente? Aqui a classe seção aí mais uma vez aí para vocês darem um confere nela, tá? Aqui o atributo da classe, o construtor da classe, certo? E aqui embaixo o método que carrega uma seção aí na classe, ok? Dá um confere aí com o seu código para ver se está tudo certinho, tudo às mil maravilhas, tá? Para que esteja funcionando aí legal o teu código. Beleza, gente? Era isso, então. A gente se vê no próximo vídeo.